Bom, irmãos, paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Efésios, capítulo de número 5. Já estamos chegando no finalzinho da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Ou melhor, vamos ler o versículo 14. Versículo 14. Efésios 5, 14. Amém? Bom, Efésios 5,14 assim: pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Querido Deus, te louvamos por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, neste lugar, adorando ao Senhor e já desfrutando, Senhor, da tua maravilhosa graça, operando em nós através dos louvores cantados, e pedimos que o teu poder continue, a Deus, agindo em nós por meio da pregação da tua palavra, que teu Espírito trabalhe a nossa compreensão, a nossa mente, também no nosso coração, para aceitá-la como revelação que vem do Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, estar tocando a todos os corações que terão acesso, Senhor, a essa palavra, para que haja cura, libertação, salvação de vida, renovo, alegria, Senhor, e que tudo seja para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre, mais uma vez, vamos falar sobre a caminhada do servo de Deus, a caminhada cristã, e nós vamos falar sobre o andar na revelação. Andar na revelação. Às vezes alguém sai de casa para ir à igreja e coloca no coração um desejo, um propósito: Senhor, eu vou ali na tua casa, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Pois bem, quando nós abrimos a palavra de Deus, temos que ter a certeza que essa é a boca do Senhor falando ao nosso coração. E por certo, aquilo que nós vamos ouvir aqui, mediante aquilo que será trazido por meio da palavra do Senhor, é a revelação do Senhor para as nossas vidas, e é aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta de João, no capítulo de número 1, nós encontramos: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós precisamos entender que andar na luz é andar na revelação. E andar na revelação é andar de acordo com a vontade de Deus. Também João fala que aquele que diz que está na luz, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então andar na luz é ter comunhão também uns com os outros. Andar na luz é andar de acordo com a vontade de Deus. O capítulo 5 aqui de Efésios diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Andar na luz, portanto, é reconhecer que hoje nós somos filhos amados de Deus. Outrora nós éramos filhos das trevas. Hoje nós nos tornamos filhos da luz, porque nós somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus,
E uma vez que a graça do Senhor nos alcançou, uma vez que Cristo Jesus nos resgatou, Ele nos transportou para o reino de luz. Portanto, hoje nós não somos mais filhos das trevas, nem filhos da desobediência, e não somos mais também filhos da ira. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós somos? Nós somos filhos amados de Deus. E isso já deve ser motivo de nós louvarmos ao Senhor, de nós glorificarmos ao Senhor. Porque nós somos filhos amados de Deus. E como filhos amados de Deus, diz a palavra do Senhor que nós precisamos imitá-lo em tudo que vamos fazer. Portanto, andar na revelação não é, por exemplo, obedecer normas de igrejas. Andar na revelação não quer dizer que se eu estou fazendo tantos dias de jejum ou tantos dias de oração pela madrugada, eu estou andando na revelação. Andar na revelação, isso não é andar na revelação, isso é usar o meio de graça ou os meios de graça que nos dá capacidade para nos colocar na revelação. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos ao Senhor, seja pelas madrugadas ou não, nós estamos buscando a graça de Deus que nos capacita a andar na revelação, a estarmos na vontade de Deus. Portanto, não basta orarmos, não basta jejuarmos, não basta nada disso se nós não obedecermos a palavra de Deus. E isso não quer dizer que nós estamos na revelação. Engana as pessoas que acham que porque estão orando de madrugada, porque estão jejuando, se não estiverem obedecendo a palavra do Senhor, se a palavra do Senhor não for algo que verdadeiramente importa na sua vida, essa pessoa não está na revelação. Porque o que é a revelação? A revelação é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós descobrimos aqui na palavra do Senhor. Aqui está a revelação. Aqui está a vontade de Deus. E Paulo vai dizer assim: vivam em amor. Eu posso fazer muitas coisas na igreja, mas se eu não tiver amor, eu não posso dizer que eu estou andando na revelação. Porque andar na revelação significa que eu preciso viver em amor. Se eu disser que amo a Deus e não amo o meu irmão, aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. É isso que João diz. Então aquele que ama a Deus primeiro precisa amar o seu irmão. Andar na revelação é transbordar de amor de Deus, uns para com os outros. É por isso que João disse assim: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Porque aquele que verdadeiramente anda na revelação conforme a vontade de Deus, ele tem comunhão uns com os outros. Porque o amor fraterno é uma realidade no meio daqueles que estão andando na luz. Devemos seguir o exemplo de Cristo, diz Paulo. Porque o exemplo de Cristo que nos amou. Precisamos olhar para Cristo como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou, nós precisamos amar também uns aos outros. E não é amar apenas os irmãos que estão aqui na comunidade bíblica, que faz parte da nossa comunidade, mas é amar os irmãos que não estão aqui conosco, mas que estão congregando em outro lugar. Devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O exemplo do amor de Cristo por nós foi demonstrado na sua entrega. Como Ele se entregou para ser sacrificado, como oferta para resgatar a nossa vida. O preço do nosso resgate custou o sangue do Filho de Deus. Fomos perdoados pelo sacrifício de Cristo. Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, nós precisamos perdoar também aqueles que nos aborrecem.
aqueles que nos ofendem. Alguém diz assim, mas é difícil perdoar determinada situação. Mas Cristo nos perdoou. E Cristo perdoou aquele que aos nossos olhos não merecia perdão. Como se nós merecêssemos o perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus. O perdão de Deus é fruto do amor gracioso de Deus, que decidiu nos amar e não nos abandonar debaixo da ira, mas demonstrar amor e compaixão para conosco. E Ele se ofereceu como oferta agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Então, andar na revelação é entender que essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Esses pecados, diz Paulo, não têm lugar no meio do povo santo. Por que Paulo faz menção aqui? Que esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, porque andar na luz, a luz é o oposto das trevas. E as trevas é tudo que não agrada a Deus. Portanto, o oposto das trevas é luz. E andar na luz significa andar em santidade. Buscar santidade. Buscar obedecer a Deus. Buscar ser crente melhor do que nós fomos ontem. Ou melhor, do que nós somos hoje. Que nós possamos sair daqui hoje com uma mentalidade: eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Essas palavras precisam entrar na minha mente, mas não somente na minha mente. Ela precisa entrar e encontrar lugar no meu coração. Porque o lugar da palavra de Deus é no coração do homem. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Se a palavra do Senhor encontrar lugar no nosso coração, com certeza nós vamos encontrar força para resistir às tentações e santificar a nossa vida. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Andar na revelação é entender que nós podemos estar vivendo e vamos viver no meio de pessoas que agem assim, que contam as piadas vulgares sem nenhum pingo de vergonha, sem sequer avermelhar o rosto. E pasmem, não respeitam os que estão do seu lado. Às vezes senhoras casadas, mas lá tem alguém contando uma piada imoral, sem respeitar as pessoas. Que triste realidade é essa que tomou conta desse mundo, onde não há mais pudor, senso do que deve ser bom, do que é honesto, do que é agradável, do que é verdadeiro, do que edifica, do que constrói. Esse é o mundo envolvido nas trevas. Mas nós estamos neste mundo, mas devemos estar como luz em meio às trevas. Em vez disso, em vez de compactuar com esses tipos de situações, ou de brincadeira, ou de diversões, sejamos agradecidos a Deus. Sejamos agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral,
impuro ou ganancioso, que é idólatra. Às vezes nós pensamos na idolatria naquela imagem de um santo. Mas idolatria não é só isso, é isso também. Mas não é só isso. O dinheiro se torna o ídolo na vida das pessoas. A ganância é chamado de idolatria. Nenhum ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Precisamos, meus amados irmãos, entender uma coisa: não podemos deixar sermos enganados por palavras vazias, por palavras que não têm conteúdo, que edifica, que constrói. Às vezes até usando o nome de Deus, às vezes até usando a palavra do Senhor. Pregações que diz que você pode viver do jeito que você está, porque afinal a graça de Deus já te alcançou. Não se deixe enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Então, se nós somos filhos da luz, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos buscar obediência a Deus. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Essa era a nossa realidade antes de Cristo. Antes de Cristo nos alcançar, nós estávamos mergulhados na escuridão. Mas nós não estamos mais. Essa não é mais a nossa realidade. Agora temos a luz no Senhor. Porque o Senhor está em nós. E se Cristo está em nós, nós temos a luz de Cristo. E se nós temos a luz de Cristo, diz Paulo, vivam, portanto, como filhos da luz. Então, andar na revelação é viver como filhos da luz, é caminhar de acordo com as orientações da palavra de Deus. Como que eu posso dizer que eu ando na revelação, mas eu não leio a palavra de Deus? Eu estudo a palavra de Deus para saber o que de fato Deus requer da minha vida. Qual é a conduta certa que o Senhor espera de mim? Se eu sou filho da luz, eu preciso conhecer a luz. E a luz é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra escrita é a luz. É a luz que revela a palavra encarnada, Cristo Jesus. E por meio da palavra escrita, o Espírito Santo opera em nós, nos colocando na vontade do Senhor que nos salvou, para que possamos agradá-lo. Diz Paulo: pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Que coisa maravilhosa! O fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então, se nós andarmos na luz, é isso que nós vamos produzir, irmãos. Se nós andarmos na luz, nós vamos desejar a justiça, vamos produzir aquilo que é bom, justo e verdadeiro. E aí no versículo 10 ele diz assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor.
Procure descobrir o que agrada ao Senhor. E eu vou dizer, não é dizendo assim, Senhor, eu vou pedir oração, e se tiver alguma coisa que não me agrada, o Senhor vai revelar para o irmão que alguma coisa em mim não está agradando ao Senhor. Não, não é assim não. Se nós queremos descobrir o que agrada ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, examinar as Escrituras, porque nela, é por ela que nós alcançamos a vida eterna. Porque ela nos revela Cristo, ela nos coloca em comunhão com Cristo. A vontade de Deus, a vontade do Senhor, a vontade que agrada ao Senhor nos é revelada pela palavra. Quando nós depositamos a nossa esperança e confiança naquilo que diz o homem, nós corremos um risco muito grande, porque o homem pode falhar. E o homem pode dizer assim muitas vezes, como se estivesse falando em nome de Deus, dizendo assim que Deus está se agradando de você. E às vezes você está vivendo uma situação que não agrada a Deus. Mas porque você ouviu uma revelação, entre aspas, você entendeu que está na vontade de Deus. Portanto, esperem e busquem o conhecimento da vontade de Deus aqui. Aqui. Se não está aqui, pode conduzir para um lugar que você não deseja e não desejaria estar. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação e escondam-os à luz. Devemos repudiar o mal. Devemos demonstrar a nossa reprovação pelas coisas que não agradam a Deus. Porque se a luz está em nós, que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. É vergonhoso, diz Paulo, até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Paulo aqui se absteve de detalhar as coisas que as pessoas que estão envolvidas e mergulhadas nas trevas fazem em oculto, em segredo. Ele se absteve em detalhar essas coisas porque ele diz que é vergonhoso isso. E hoje nós vivemos na era do digital, das redes sociais, e nós vemos tanta exposição das coisas vergonhosas nas redes sociais. Enquanto Paulo diz que é vergonhoso dizer essas coisas. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Ninguém ficará oculto. Nada que as pessoas fizerem ficará oculto diante da luz. A luz do Senhor brilha e onde as trevas ela se manifesta. Inútil é o homem pensar que pode viver uma vida cristã mascarada, dizendo ser cristão e fazendo tudo que os filhos das trevas fazem, porque estão dizendo, estão pensando que estão fazendo em oculto e ninguém está vendo. Pois a luz
torna sensível todas as coisas. E aí Paulo conclui dizendo: por isso se diz, desperte você que dorme. Há muitos cristãos dormindo. Há muitos cristãos dormindo espiritualmente. E o Senhor, por meio da sua palavra, Ele quer despertar os cristãos para uma realidade da seriedade da vida cristã e do viver cristão. Não podemos mais fingir que está tudo bem, quando na verdade nós mesmos sabemos que não está. Precisamos nos despertar, precisamos ser despertados pelo poder de Deus. A semelhança das 10 virgens que dormiram e um dia tiveram que ser despertadas, mas apenas 5 estavam prontas. 5 estavam prontas. Levante de entre os mortos. Há muitos cristãos vivendo como morto, vivendo como as pessoas que não têm Cristo, que não receberam a vida de Cristo. E a palavra diz: levanta-te entre os mortos e Cristo o iluminará. Precisamos de uma atitude de fé para nos posicionarmos no meio de uma multidão de pessoas que não querem compromisso com Deus, para que Cristo possa verdadeiramente iluminar a nossa mente, a nossa vida. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aqui novamente nos remete à parábola que Jesus contou das 5 virgens prudentes e 5 insensatas. E a palavra de Paulo é que não vivam como as insensatas, mas sejam sábios, sejam prudentes, busquem a luz do Senhor, busquem andar na revelação, busquem a santidade, busquem obedecer a palavra do Senhor. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos ainda nesses dias maus, porque os dias são maus, mas nesses dias maus nós temos oportunidades de servirmos a Deus melhor, de sermos um cristão melhor, de testemunharmos de Cristo e de falarmos do Senhor Jesus para aqueles que estão ainda perdidos. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Então o conselho de Paulo aqui para os filhos da luz, para os filhos amados de Deus, é que os filhos amados de Deus sejam cheios do Espírito. Precisamos que o Senhor nos encha do seu Espírito e nos faça transbordar, que renove em nós aquele momento de enchimento do Espírito que nós experimentamos. Sabe aquele momento quando o Senhor nos encheu tanto do seu Espírito que nós queríamos que todos que estavam à nossa volta vivessem aquilo que nós estávamos vivendo, descobrissem o que nós estávamos descobrindo, e nós queríamos falar disso a todo momento, a todo instante. Nada fora disso nos interessava no mundo.
porque nós estamos cheios do Espírito, mas às vezes a vida, a caminhada cristã, nós vamos nos acomodando e parece que a nossa vida vai esvaziando um pouco desse enchimento ou dessa graça, e nós precisamos do renovo de Deus, e esse renovo é possível a cada momento que nós nos reunimos, como esse momento aqui, e buscamos ao Senhor. Senhor, chega, eu não quero mais viver essa vida medíocre de cristão, muitas vezes que não testemunha do Senhor, de uma realidade verdadeiramente cristã. Eu preciso viver a Tua Palavra, eu preciso obedecer a Tua Palavra, eu preciso, Senhor, ser alguém diferente. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito. Que essa oração possa estar ecoando agora em cada coração que deseja viver essa bênção, experimentar esse enchimento do Espírito, porque ele pode acontecer agora. Ele pode acontecer agora. O Senhor pode nos trazer renovo agora. Não se embriague, mas enche do Espírito, cantando salmos. Como é que eu vou encher o Espírito? Cantando salmos e hinos e cânticos espirituais. Sabe, nós precisamos encher do Espírito, e um dos recursos também, além da oração, é os cânticos. É louvar a Deus, é glorificar o Senhor, é cantar salmos, é cantar os hinos, e por que não cantar os cânticos espirituais? Cânticos espirituais é quando você é tomado em línguas estranhas, em cânticos em línguas estranhas, ou aquele cântico que flui, que você nunca cantou na sua vida, mas naquele momento você é tomado num êxtase tão grande, e vem uma melodia, e vem a letra que você nunca pensou e nunca conheceu, e você começa a cantar. Muitos louvores são revelados assim, quando alguém está tomado no Espírito e começa a cantar uma melodia que ele nunca ouviu, uma letra que ele nunca conheceu, e aqueles que no momento de línguas estranhas começam a cantar em línguas estranhas. Eu sei, é estranho para aquele que nunca viveu e nunca presenciou isso. É estranho, mas está na palavra de Deus, é uma realidade em muitas pessoas que servem ao Senhor e que estão cheias do Espírito de Deus. Aleluias! Glória ao Senhor nosso Deus. Louvando ao Senhor de coração com música. O verdadeiro louvor tem que ser de coração, não pode ser da boca para fora. O louvor da boca para fora não produz enchimento em ninguém, mas o louvor que sai do coração, esse sim. Por tudo dei graças a Deus. Por tudo dei graças a Deus. Eu não sei quem, mas alguém falou isso aqui hoje no culto. Josimar falou. Ele nem sabia que eu ia pregar isso aqui, né? Mas o Senhor está dizendo para nós assim: por tudo precisamos dar graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe com essas palavras e que a luz do Senhor tome conta da nossa mente, do nosso coração. Que a graça de Deus nos capacite a viver assim. E nunca longe disso. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor.